Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Na reflexão de hoje, eu vos trago uma passagem bíblica que se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 5, no verso de número 7. Palavra sagrada que nos diz o seguinte: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Bem, meus queridos irmãos, esta passagem bíblica é bem conhecida e através dela eu e você podemos extrair grandes lições importantes para nossas vidas. Aqui, Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Meus queridos irmãos, a sexta-feira da Paixão celebra a morte de Jesus pelos nossos pecados. Jesus Cristo é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que compareceu mudo perante os seus tosqueadores. Cada algoz, meus irmãos, tirou uma casquinha deste Cordeiro inocente, que foi conduzido ao matadouro por causa dos nossos pecados. Porém, este mesmo Cordeiro, que foi humilhado e desprezado, voltará exaltado, como o leão da tribo de Judá, como nós podemos ver em Apocalipse, capítulo de número 5, versos 5 ao 6. O Cordeiro, meus irmãos, é símbolo de mansidão, inocência e submissão. Jesus Cristo é o Cordeiro manso, inocente e submisso ao Pai. Ele mesmo disse: Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Isso está em Mateus, capítulo 11, verso 29. Meus queridos irmãos, na Semana Santa, não celebramos o coelhinho da Páscoa, criado pelos comerciantes para movimentar o mercado de chocolates, mas sim o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós podemos aprender o seguinte a respeito do Cordeiro de Deus nas Escrituras. Meus irmãos, esta expressão Cordeiro de Deus dá a ideia não só da inocência e da mansidão de Jesus Cristo, mas também do seu sofrimento vicário em caráter de substituição. Ele foi designado para o sacrifício pelo próprio Deus. E isso nós podemos ver no livro de Gênesis, capítulo de número 22, verso 8. Segundo informações de historiadores judaicos, os cordeiros selecionados para o sacrifício da Páscoa eram postos a pastar nos campos que circuncidavam Belém. E assim, pela providência de Deus, foi concedido àqueles pastores estarem presentes no nascimento do Cordeiro de Deus, como vemos em Lucas 2, verso 8 ao 18. Ainda segundo historiadores, aqueles animais nascidos aos 14 de abril, à tarde, eram selecionados pelos judeus piedosos para serem oferecidos um ano depois como Cordeiro Pascal. Isso nós podemos ver em Êxodo, capítulo de número 12, verso de número 6. Isto significa, meus irmãos, que o Cordeiro Pascal deveria morrer no dia do seu nascimento, à tarde. Exatamente isso aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o Senhor morreu, naquela Páscoa à tarde, como vemos em Mateus 27, verso 45,
aos 50, de acordo com Êxodo, capítulo 12, verso 5, o Cordeiro Pascal deveria ser sem defeito. Em 1 Pedro, capítulo de número 1, verso 18 ao 19, Jesus Cristo é o Cordeiro sem defeito, que derramou o seu sangue pelos nossos pecados. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, verso 29, a Bíblia afirma: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ainda em João, capítulo 1, verso 36, vendo Jesus passar novamente, João disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. O apóstolo Paulo afirma que Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Em Êxodo, capítulo de número 12, verso de número 46, Moisés escreve que nenhum dos ossos do Cordeiro Pascal deveria ser quebrado. Os soldados romanos quebraram as pernas dos dois malfeitores que foram crucificados ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, nenhum dos ossos do nosso Senhor Jesus foi quebrado, porque ele é o Cordeiro Pascal, profetizado antecipadamente, cujos ossos não seriam quebrados, como vemos em João 19, verso 31 ao 36. Satanás, o inimigo de nossas almas, ainda tentou fazer com que as Escrituras não se cumprissem, quando um dos soldados romanos atirou uma lança em Jesus. Todavia, a lança cortou apenas a carne ao lado do nosso Senhor Jesus, quando seu sangue e água, sem ter atingido nenhum dos seus ossos. A palavra de Deus não pode falhar. Deus é fiel. O epíteto de Cordeiro foi aplicado a Jesus Cristo por cerca de 30 vezes somente no Apocalipse, apontando Jesus Cristo como o Cordeiro eterno, que liga as duas eternidades, passada e futura. O Senhor Jesus é o Cordeiro Redentor dos nossos pecados. O Senhor Jesus, ele é o Cordeiro Redentor dos Evangelhos e o Cordeiro escatológico do Apocalipse, capítulo 5, verso 1 ao 14. Por isso, meus irmãos, celebremos nesta Páscoa a redenção que há em Cristo Jesus. Ele se sujeitou ao Pai e foi obediente até a morte e morte de cruz. Todo o mérito da exaltação de Jesus Cristo se baseia em sua submissão ao Pai, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro Redentor que nos redimiu dos nossos pecados. Ele é o Cordeiro Salvador que nos garantiu a vida eterna mediante a sua morte e morte de cruz. Porém, ele ressuscitou para que todos nós pudéssemos ser justificados perante a sua morte.